tem uma coisa que é muito difícil de responder, é pergunta vaga. Qual que é a melhor roda? Qual o melhor grupo de transmissão? Qual o melhor quadro? Qual a melhor marca de bike? Meu, é vago demais. Eu preciso ter um monte de outras coisas, de outros embasamentos para decidir uma coisa dessa, né? É muita coisa em jogo para muito pouco input, né? Para muita pouca entrada de dado. Então, nas rodas não é diferente. João, qual que é a melhor roda que eu posso usar? Uma roda custo-benefício. Aí você vai lá, fala, putz, custo-benefício, aí você pensa na tua faixa de grana, quando você está disposto a pagar, aí você apresenta para o cliente fala assim, nossa, que caro! Pô, mas isso aqui é custo-benefício, mas é a minha realidade, né? Aí ou então você pega, pensa numa roda extremamente cara e tudo mais, mostra para o cliente fala assim, putz, mas eu esperava alguma coisa melhorzinha, né? Então, não tem muito jeito, né? A gente precisa entender melhor exatamente o que a gente quer, porque depende do propósito que a gente quer a bike, depende do quanto de grana a gente vai ter querendo gastar nesse tipo de componente, ou que seja numa bike. Depende do que a gente espera daquilo que a gente está comprando. E aí depende também do tipo assim, eu estou montando uma parada que ela vai ser um cobertor curto, né? Então ela não cobre o pé e a cabeça ao mesmo tempo. E tudo bem. Então eu vou comprar uma bike básica, assim, assado, e vou comprar uma roda, porque mais pra frente depois eu vou fazer os outros upgrades. Tem que levar tudo isso em consideração. Hoje eu quero trazer para vocês alguns inputs, alguns valores bacanas para que vocês consigam entender o que é uma roda boa, o que não é uma roda boa, para a realidade de cada um. E entender que isso vai subindo níveis, como qualquer outro tipo de peça na bike, beleza? Eu gosto de começar a falar de roda mostrando quais são os componentes. Porque não é uma coisa só, né? Que a roda é tal coisa. Diferente de um carro, né? Do carro a roda é uma coisa. Aqui não, aqui são vários componentes. Então a gente tem um aro, o raio, o nipple, o cubo de roda. Tá, pelo menos isso tem, né? Então a gente precisa entender que isso daqui precisa formar um conjunto e que o conjunto precisa falar a linguagem do propósito que você está querendo. Lembra do propósito? Eu sempre falo do propósito. E aí, via de regra, o que a gente tem hoje no mercado? A maioria dos cubos de entrada até intermediários, a maioria, não estou falando que todos, eles são cubos mais básicos e são de cone e esfera. Isso quer dizer que ele tem um eixo aqui dentro, lá dentro tem esferas soltas numa bacia e aí tem um cone que eu vou apertando para ele eliminar a folga da minha roda. E o que tem de ruim nisso? Nos cones, você precisa ter um feeling de ajuste muito grande, porque senão você acaba prejudicando a vida útil do teu cone ou então pelo menos a performance da tua bicicleta. Então na prática existe uma certa dificuldade das pessoas que não estão acostumadas a fazer esse ajuste e acabam danificando ou reduzindo a performance do cubo, ou então reduzindo vida útil, né? E aí o grande lance é assim, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Você precisa criar algumas referências. Eu sempre falo, vai olhar o vídeo meu aí, põe a roda na morsa, prende um lado dela aqui bonitinho, aí você pega a sua chave de cone específica para a tua roda, né? Normalmente uma 14, uma 13, uma 15 milímetros, e dependendo do cubo que você usa, 18 ou 19. E aí a chavinha fixa, você abre, e aí você encosta nas suas esferas. Na hora que encostar nas esferas, você abre um quarto de volta, fecha, testa, como é que rodou a tua roda? Ficou a contento? Beleza. Não tem folga? Não, então tá ótimo, né? E aí sempre vai reduzindo essa escala. Um quarto de volta era muita coisa, agora eu vou mexer um oitavo para ver se eu tenho diferença, para mais ou para menos. Agora ficou melhor. Então sempre vai afinando esse processo, tá? Então a gente está falando de cubo de esfera, e agora a gente vai falar de cubo de rolamento, tá? Cubo de rolamento é uma parada muito mais sofisticada, mas existem coisas extremamente xing-ling, extremamente básicas, vendidas com rolamento. Então, antes da gente aprofundar nessa roda, a gente precisa bater um papo sério. Não é porque a roda da bike que você está vendo é de rolamento que ela é boa. Não é porque a roda da bike que você está vendo é de cone esfera que ela é básica e intermediária. Não existe essa relação. Porque tem bike extremamente básica, roda extremamente básica, ruim de girar, que usa rolamento. Tá? Então tem que tomar essas medidas para você entender. E aí você precisa então aprofundar em alguns outros pontos. Por exemplo, vamos falar de cubo de rolamento? Qual que é a marca daquilo que você está comprando?
Tem uma marca legal por trás? Ah, a roda é Easton. Ah, mas meu cubo aqui dentro não tem nada escrito. Tudo bem, eu vou adiantar para vocês que são um puta de um cubo, depois eu comento. Mas ele é... Normalmente você vai comprar uma roda que tem escrito uma marca bacana aqui dentro e você olha lá dentro do cubo, não tem nem marca. Então, o que adianta isso? O primeiro ponto é que marca que é o teu cubo. Que marca que você está comprando? Ah, nossa, João Marquista. Não é isso. Tem gente séria fazendo peça bacana, mas tem gente que não é séria fazendo peça que parece bacana. Na hora que você põe na bike, você gasta, vamos supor, metade da grana e a roda que era para te aumentar a performance, te aumentar prazer de pilotar, diminuir teu custo, qualquer uma dessas coisas ou todas elas juntas, não acontece. Vai para pior ao invés de melhorar, né? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Preste atenção na marca que você está comprando, que faz muita diferença. Mavic, Vezan, Crank Brothers, embora seja bem frágil em relação às demais, mas é uma boa roda também. Rodas WTB, rodas com cubo Shimano, rodas da Shimano, rodas Vezan montadas com cubos Shimano, são coisas bacanas. Os cubos SRAM mesmo são bacanas, os Cruiser são bacanas. Tem muita marca bacana para você ficar se enfiando nas chinesas. Faça um upgrade na tua roda e leve em consideração os cubos. Põe a grana em cima daquilo, sabendo que aquilo vai te trazer algum tipo de resultado. Tem roda de 550, 600 reais, cubos de rolamento, parzinho de roda. 550 reais num jogo de roda, aí você olha assim, visualmente é igualzinho uma roda de 2.000. Mas aí você compra, a roda é frágil, não tem peça de reposição, na hora que você acha custa uma fortuna, os rolamentos são xing-ling, logo eles vão para o saco, né? Isso é péssimo. E aí você tem uma roda parada lá, porque muitas vezes falta peça, ou porque você colocou e a roda é extremamente frágil, aí você volta para o teu conjunto original e você foi lá e torrou 550 pau. Sendo que você poderia ter pego isso, guardado e investido na roda de 2.000 que você queria. Não tem atalho, tá? Não tem. Eu vivi 4 anos de mercado de loja aí. Não tem muito atalho. Ah, mas eu faço um rolezinho curto e tudo mais, mais para passear, eu só queria uma roda barulhentinha. Beleza, né? Tem que saber o propósito daquilo que você está comprando, para que aquilo serve e se aquilo vai te atender. Mas voltando para as rodas. Aqui a gente tem uma Easton, tá? Com cubo cerâmico. Se você deixar isso daqui, ele fica girando para sempre, ó. Além dele ser rolamento, o rolamento tem esferas cerâmicas, tá? Isso quer dizer que tem um atrito muito menor, ó. Essa roda ela fica girando para sempre. Essa é uma roda que faz sentido você investir. Só que entre aro, cubo e raio, essa roda aqui, ó, custa 2,5. Só essa, tá? Uma roda extremamente leve, pesa 1/3 da maioria das rodas. Essa daqui é uma 650, tá adaptada para uma handbike de um para-atleta, tá? Mas isso daqui faz toda a diferença. E por que faz diferença do sistema cone para o sistema rolamento? É assim, aqui eu falei para vocês, lá embaixo tem uma bacia onde vão as esferas, então as esferas vão encaixadinhas aqui bonitinhas na bacia. Vai um cone e, é claro, as esferas no meio disso daí. Então, são 3 peças prensadas. E aí o que acontece? Quando você está nesse esquema aqui, existe variação de usinagem na bacia, variação de usinagem no cone, variação de usinagem no tamanho da esfera. Inclusive, o tamanho da esfera é uma das coisas que mais atrapalham na hora de você fazer um ajuste. Por quê? Porque existe esfera muito baratinha, né? E aí varia 5% do tamanho. 5% do tamanho é muita coisa, entendeu? Na hora de você fazer um ajuste, você sofre. Que é o caso dessa roda aqui, ela já veio com esferas trocadas, não são mais as originais e são de uma marquinha bem simplesinha. Então você vê que ela gira nos pedaços, outros pedaços ela pega. Gira nos pedaços, outros pedaços ela pega. Então aqui são 3 peças, a bacia, as esferas e o cone, para você fazer conversar e ainda gerar uma folga gerar uma folga necessária, que eu vou chamar de grau de liberdade, sem dar folga lateral no eixo. Aqui, essas 3 peças, elas são feitas na fábrica, não tem como você mudar, tá? Então,
A bacia, entre aspas, é a parte externa do rolamento, as esferas estão rolando aqui dentro e a parte interna é como se fosse o nosso cone, só que embora não tenha só que não tem regulagem. Então, como isso foi definido de fábrica e não tem ajuste, o grau de liberdade aqui é muito maior, tá? Isso quer dizer que isso daqui não presta? De jeito nenhum. Os cubos bacanas da Shimano, da linha Deore para cima, continuam sendo com esferas e cone, tá? Agora tá entrando a linha de rolamento, tá? Mas não quer dizer que seja ruim esfera e cone, tá? Só quer dizer que a usinagem de precisão é muito mais absurda. Se você quer fazer um upgrade, faz muito sentido você partir para o rolamento. Desde que o rolamento que você compre seja sério. Desde que a roda que você compre seja séria, tá? Então, na prática, o que a gente tem de diferença é que aqui a gente tem 3 peças que são ajustadas na mão e normalmente elas não têm o mesmo fabricante, né? E aí você tem que fazer essas peças conversarem, bacia, esfera e cone. E aqui a gente tem uma peça só colocada aqui dentro que conversa todo mundo bonitinho porque quem ajustou foi a fábrica. Na prática é exatamente isso. E olha quanto tempo a gente gastou só falando de cubo de roda. Como depende do ajuste da fábrica, da qualidade da fábrica e não da mão da gente, do mecânico, não dá para você simplesmente assumir que a roda de rolamento é melhor se você não sabe qual é a tecnologia empregada por trás, qual o processo de usinagem, quais são as folgas que eles usam na fábrica, qual a tolerância que eles usam, ou então qual que é a marca de rolamento que eles estão colocando ali dentro. A marca do rolamento faz toda a diferença. Para você ter uma noção, entre um rolamento China e um rolamento top de linha, ele custa mais do que o dobro entre um e outro. Então você imagina, essa roda que eu dei o exemplo de 550, que rolamento que você acha que tem? Você acha que vai durar, que vai ter a mesma rodagem, como o pessoal costuma falar, de uma roda bacana, da roda de 2000? Não tem. Isso sem falar na construção, na resistência e tudo mais que a gente vai bater um papo agora. Então, numa altura dessa do campeonato, já deu para entender que a roda é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de todas as peças que vão fazer um conjunto harmônico ou não para a tua bicicleta, para o teu propósito, para o teu pedal. Vamos falar de uma coisa que mais impacta, rigidez de roda. Se você pegar uma roda carbono dessa daqui, ó, tudo que você, vamos supor que isso aqui seja uma roda traseira e você tracione ela aqui, ó. Tudo que você aplica de força aqui, ó, ao invés de simplesmente torcer esse conjunto, ele é tão rígido que ele transfere basicamente tudo aqui para a ponta dela. Quem que está aqui na ponta? O pneu. Então ele vai lá e carca atrito no solo, tá? Essa é a diferença de uma bike rígida. Às vezes você vai pedalar aquela bicicleta mais pesadona, mais antigona, só que ela tem uma rigidez bacana. Na hora que você encosta o pé no pedal, você sente que a bicha vai que vai. Ao contrário de algumas rodas que são mais leves, mais simplesinhas, você põe pressão nela, ela torce, então metade da roda absorve energia e a outra metade da roda ela devolve energia para o solo. Então às vezes você está lá, você traciona a tua roda aqui, ó, principalmente no caso da 29, porque esse comprimento é maior, então aqui é muito mais frágil, né? Você traciona aqui, ao invés dela girar toda essa força para cá, primeiro ela deforma aqui dentro para depois, tipo um efeito elástico, sabe? Então, rigidez de roda é uma coisa muito específica e muito expressiva, é muito importante. Ah, mas como é que eu meço rigidez de roda? Putz, só na fábrica, tá? Eu posso fazer um vídeo depois se vocês quiserem saber como é que faz para medir rigidez de roda e como é que seria isso na teoria, porque na prática eu não vou conseguir fazer, não vou ter acesso. Rodas bacanas, rodas de marcas bacanas, elas vão ter a aplicação da roda e o peso máximo que o ciclista tem que ter. Se o teu peso está acima daquilo, ela já não garante a rigidez, tá? Ela não está falando aquilo porque aquilo é inseguro para você. Tem uma margem de segurança gigante, mas principalmente porque ela tem um limite de rigidez que o teu peso já não comporta, beleza? Então muito atento também, além de entender que tipo de cubo que você está usando, a rigidez da roda. E no quesito manutenção, qual que dá mais manutenção? Eu acho que a roda do cone com esfera dá muito mais manutenção, só que é mais barato do que a roda de rolamentos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo extremo aqui, que é a roda com rolamento cerâmico. O que eu faço? Quando quebrar, eu compro outro. Não tem muito o que fazer. Ou então, preventivamente, eu vou me programar para trocar em algum momento. Um rolamentinho desse aí custa pelo menos 350 pau. São 2 por roda, se for na traseira são 4. Faz as contas.
Se for um rolamentinho, e vamos para o exemplo mais simples então. Se for um rolamentinho normal, metálico, você vai gastar aí na faixa dos R$50 por rolamento. 5 vezes 4, 200, mais R$100 na frente, são R$300 de rolamento. Aqui o que custa? Esfera, se precisa trocar, caso você faça o ajuste perfeito, você raramente vai precisar trocar. E graxa, né? Claro, pode empenar um eixo, mas aqui também pode. Claro que pode quebrar um raio, mas aqui também pode. Então aqui tem um custo de manutenção mais barato, né? Não que você não possa fazer revisões no teu rolamento aqui. Você pode tirar a capa dele, tira a sujeira de dentro dele, engraxa ele novamente, sempre de um lado só, porque aí vai dar o nível de graxa suficiente. Graxa a mais dentro do rolamento, superaquece e faz ele desgastar mais rápido, além de retirar a performance da tua bike. Mas normalmente custa um pouquinho mais caro manter rodas rolamentadas, beleza? Então do custo de manutenção tem que levar isso em consideração também. Muita gente compra e esquece que precisa fazer manutenção. E aí o que acontece? A roda roda tantos quilômetros sem manutenção que ela vira isso aqui, né? E mais do que isso, às vezes o cara roda tanto tempo sem a manutenção que além de virar isso daqui, chega num ponto que ela não dá nem mais manutenção de tanta folga que tem, já zoou o alojamento, já perdeu excentricidade. Podia ter ficado aqui mesmo, ó, um custo mais bacana. Ou então poderia ter se programado, porque eu acho que o grande lance é esse, não é simplesmente comprar, é se propor a manter. Senão lá na frente você vai ou torrar a grana, ou você vai jogar o dinheiro fora realmente. E aí é isso, né? É uma pincelada geral a respeito de roda, mas que vai trazer um tipo de benefício para você na hora de você fazer sua escolha. Entenda que quando eu falo a respeito de algumas marcas, não é marquismo, até porque eu falo de várias e não de uma exclusiva, mas é assim, marcas comprometidas com a qualidade daquilo que elas estão propondo a fazer. Além de performance, isso daqui também tem que ser seguro, é o teu ponto de apoio entre você, né, o quadro da tua bike e o solo. Entenda também que ter rolamento não quer dizer que vai ser melhor, né? Entenda que se tiver rolamento e o rolamento for bacana, o cubo for bacana e a marca por trás de quem monta isso tudo tiver um propósito, um compromisso com a qualidade, tua roda vai ser bacana. Do contrário, não vai ter. Quanto antes você sacar que rigidez torsional de roda dá para você sentir na prática e dá para você entender como aquilo afeta teu pedal, melhor. Porque aí você vai parar de querer algumas coisas rasas do tipo, eu queria roda com raio chato, queria uma roda com aquele barulho de freehub maior. Barulho de freehub maior não vai trazer performance, não vai trazer diminuição de gasto. Raio chato não vai trazer performance, nem diminuição de gasto. Um projeto por trás de uma roda que tenha um propósito bacana, que use como consequência raios aero, raios chatos e um freehub barulhento para performance, com propósito de performance, aí sim você vai ter um resultado expressivo. Então entenda isso de uma vez por todas, vai facilitar muito as suas compras no futuro. E para o final, as manutenções aqui no sistema de cone e esfera com certeza vão ser mais baratos do que na manutenção de uma bicicleta com rolamentos, principalmente se os seus rolamentos forem cerâmicos, tá legal? Espero que vocês tenham curtido. Comentem aqui embaixo, por favor, qual o sistema que vocês têm na roda de vocês, na bike de vocês e o porquê. A gente se encontra numa próxima. Valeu!